Questão 38. Um recipiente adiabático de capacidade térmica nula contém 50 gramas de água a uma temperatura de 20 graus. Neste recipiente é inserido um bloco de ferro, inicialmente a 500 graus. Atingindo o equilíbrio térmico, verifica-se que a água se transformou inteiramente em vapor de água a 100 graus. Então a gente tem aqui que, inicialmente, existia 50 gramas de água a 20 graus e um bloco de ferro a 500 graus Celsius. Ele não diz a massa para a gente. No instante 2, que é o instante do equilíbrio térmico, a gente tem que a água, os 50 gramas de água se transformam em vapor, então é 50 gramas de vapor, e ele está a 100 graus Celsius, como ele diz aqui, e que o bloco de ferro também está a 100 graus Celsius. Por quê? Porque, como ele falou, ocorreu o equilíbrio térmico, ou seja, todos os corpos daquele recipiente ficaram com a mesma temperatura, ou seja, a água e o bloco ficaram com a mesma temperatura. Ele vai dizer aqui no comando: considerando que o calor específico da água é 1, que o calor específico do ferro é 0,1, que o calor latente de vaporização da água é 540 e que a temperatura de vaporização da água é 100, a massa do bloco era de. Tranquilo. Então, para calcular a massa do bloco, que é o que ele pede, a gente tem que analisar as transformações de temperatura e de estado físico que ocorreram aqui, né? A gente sabe que a água estava a 20 graus Celsius, ela esquentou até 100, e quando ela esquentou até 100, ela mudou de estado físico, ou seja, ela foi para vapor. Então, ocorreram dois processos aí. Um processo que envolve calor específico, ou seja, que envolve a formulazinha aqui macete, e um processo que envolveu o calor latente, que é o de mudança de fase, que envolve a formulazinha que mole. Então, calculando aqui, a gente tem que o Qzinho é o calor, que é o que a gente quer descobrir, a massa, o Mzinho, é a massa de água, que é de 50 gramas, o C é o calor específico da água, que é a substância que a gente está trabalhando, que ele deu aqui para a gente, que é 1, e a variação de temperatura foi de 20 graus até 100 graus. Então, foi de 80 graus a variação. O Qzinho vai dar 80 vezes 50, vai dar 4.000 calorias. Tranquilo. A gente já sabe o calor que foi necessário para elevar a temperatura da água até 100. Agora a gente precisa descobrir o calor necessário para fazer a mudança de fase da água para o vapor. Para isso a gente vai utilizar aqui o que mole. O Qzinho é o que a gente quer descobrir, a massa 50 gramas também, e o L é o calor latente de vaporização da água, que é 540, como ele deu aqui. Então, esse Q aqui vai ficar 540 vezes 50, vai dar igual a 27.000 calorias. Portanto, somando os dois aqui, a gente sabe que o calor total necessário para isso foi de 27.000 calorias, mais 4.000 calorias, que vai dar 31.000 calorias necessárias para aquecer a água de 20 até 100 e fazer essa transformação de estado físico, de líquido para vapor. Agora a gente tem que calcular a massa do ferro, que é o que ele pede, a massa do bloco de ferro, necessária para que essa quantidade de calor fosse fornecida. Para isso, a gente vai utilizar a formulazinha que macete. Por quê? Porque o ferro ele não mudou de estado físico. Antes ele era um bloco de ferro e depois ele é um bloco de ferro ainda. Então, só houve uma mudança aqui de temperatura de 500 para 100 graus. Então, aqui aplicando na fórmula, vai ficar 31.000, que é o Qzinho, é igual a M, que é a massa do ferro, que é o que eu quero descobrir, vezes C, que é o calor específico do ferro, que a questão me deu, que é 0,1, e o ΔT, que foi a variação de temperatura que ocorreu aqui no bloco de ferro, de 500 até 100 graus, ou seja, de 400 graus. O Mzinho aqui vai ficar 775 gramas, ou seja, a massa de ferro que foi necessária para fornecer essa quantidade de energia aqui de 31.000 calorias foi 775 gramas. Portanto, a letra correta fica letra B.